pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosângela, sou professora do componente curricular de Ciências e hoje nós vamos começar o conteúdo sobre camada de ozônio. Sou professora da rede municipal também, leciono na escola de tempo integral Euridice Ferreira de Mello, lá no Aureni 3, e hoje nós vamos estudar um pouquinho de ciências, um pouquinho sobre a camada de ozônio, ok? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo, que é um conteúdo muito tranquilo para a gente, é um conteúdo de fácil compreensão, porque é uma coisa que a gente vivencia todo o tempo, a gente ouve todo o tempo, e ainda mais agora nesse nosso período, né? Que a gente precisa ficar mais em casa, que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado também com relação às coisas que a gente no nosso cotidiano. Todo mundo já ouviu falar sobre camada de ozônio, todo mundo já tem um certo entendimento a respeito disso e já tem alguma compreensão a respeito desse tema. Lembram lá no 5º ano, quando a gente estudava as camadas da Terra, que nós estudamos sobre troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera? Lembra que a troposfera é essa parte onde o nosso ambiente, onde o ar circula com maior facilidade, então ela tem uma separação mais aparente, assim, é de 0 até 20 quilômetros acima no céu. A estratosfera, ela já sobe um pouquinho mais, desses 20 quilômetros a 50 quilômetros acima do nível do mar. A mesosfera, de 50 a 80, que a gente já fala que como a gente já ouviu falar de meteoros, então ela é aquela parte que tem, que compreende a Terra. Vocês podem estar olhando no desenho que mostra exatamente a questão da mesosfera. Ela circunda todo o nosso planeta. Para quê? Para que evite que meteoros entrem dentro do nosso sistema, dentro do nosso planeta, que atinjam a nossa Terra e tudo mais. E a partir daí nós temos a termosfera, que já é um pouco mais acima, que a gente já pode considerar um pouco mais de espaço, e também a exosfera, que a gente já pode chamar de espaço sideral. Só que, quando a gente traz para a camada de ozônio, o que a gente tem que lembrar? Que a camada de ozônio é uma camada que ela está composta nesta esfera das camadas, na estratosfera. Então, ela passa dos 20 quilômetros acima do nível do mar e depois disso ela começa a trabalhar. Ou seja, ela é uma camada de proteção para o nosso planeta. E essa camada de proteção para o nosso planeta, ela é muito importante, porque a partir da mesosfera, termosfera e exosfera, nós já temos uma irradiação de raios ultravioletas, de raios solares muito intensos. E a camada de ozônio, ela faz como se fosse um bloqueio dessa incidência de raios, ou seja, ela é uma proteção para a gente. Quando a gente trabalha em proteção, a gente pensa em proteção, professora, minha mãe manda sempre eu passar bastante filtro solar para sair, porque, gente, olha a cidade onde a gente mora, Palmas, é uma cidade extremamente quente, é uma cidade onde a incidência de sol é muito grande. Então, assim, então onde eu moro não tem camada de ozônio? Toda a Terra está circundada por essa camada de ozônio. Porém, em alguns determinados lugares, determinadas regiões, elas recebem maior ou menor incidência de sol. Tá? Não que nós estamos menos protegidos, muito pelo contrário. Mas nós precisamos utilizar de outros recursos para a nossa proteção, além da camada de ozônio. Então, se a gente for parar de pensar, o que é a camada de ozônio, professora? A camada de ozônio nada mais é que uma camada composta de oxigênio. Tá? Só que não é um oxigênio normal, como esse oxigênio que a gente está acostumado a respirar. É um oxigênio mais forte. É como se fosse 3 moléculas de oxigênio juntas que formam a camada de ozônio, que nós chamamos de O3. Tá? E ela fica nessa dimensão da camada terrestre. Tá?
de 20 quilômetros para cima do nível do mar. Então, assim, professora, então eu estou respirando ozônio? Não. Por quê? Nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente que existe uma quebra dessas moléculas aqui e transforma esse O3 em O2, que é o nosso oxigênio. E aqui o nosso ozônio, ok? Então, o que a gente tem que levar em consideração? O que é a camada de ozônio? É uma camada composta por 3 moléculas de oxigênio que é capaz de fazer a proteção da incidência de raios ultravioletas a partir da estratosfera, tá? Da segunda camada terrestre de proteção. Então, esses raios violetas, eles podem ou não reincidir. Aí, quando a gente fala assim, existe muita proteção e tal, e não sei o quê. Por quê? Porque esse ozônio, essa camada, ela é uma camada mais densa de oxigênio. Então, ela não deixa com que esses raios sobressaiam e chegue à troposfera, onde nós estamos. Porque o nosso nível do mar, a nossa Terra, nós podemos chamar de troposfera, onde nós subsistimos, tá? Então, como nós estamos nessa localidade, nós temos o quê? Temos ozônio? Podemos ter, mas nós estamos respirando o oxigênio, ok? Quanto à formação do ozônio, nós temos sempre que levar em consideração que ela é a soma de quantas moléculas, gente? 3 moléculas de oxigênio. Então, eu tenho mais uma moléculazinha aqui que dá o meu ozônio. O meu oxigênio, quando eu vou respirar o oxigênio, quando ele vai descendo, que está nessa região aqui, ele degrada, ele sofre uma perda de uma molécula e ele perde uma moléculazinha aqui e se transforma em O2, que é o oxigênio que nós respiramos. Então, existe o quê? Uma degradação de moléculas, ok? Por que a camada de ozônio é tão importante? Por quê? Porque ela nos protege desses raios ultravioletas, ela nos protege da incidência desses raios na troposfera, que é onde nós estamos. Então, assim, a gente fala assim, quando existe a questão que a camada de ozônio está se degradando, que ela está acabando, que o nível do mar está subindo, isso e aquilo, é porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente que existem algumas degradações dela e ela vai perdendo, é como se fosse assim, camadas e camadas e camadas de O3. Quando ela vai perdendo, ela vai ficando mais fraca, ela vai perdendo essas camadas aqui. Então, a incidência de UV, de raios ultravioletas, elas vão entrar com mais proteção. Então, vão criar tipo um buraco aqui. Então, esse raio, ele vai entrar com mais intensidade. Não que não tenha mais proteção. Tem 1 ou 2 camadas a menos, então, determinados locais vão ter um pouquinho mais de incidência. Como a gente fala assim, tá tendo derretimento das calotas polares, é justamente por conta disso. Como que isso acontece? O porquê que isso acontece? Justamente porque existe o quê? Nós, seres humanos, nós utilizamos de coisas, de compostos químicos, de compostos diferenciados que fazem com que essas camadinhas aqui, elas vão perdendo força, vão ficando mais fracas. Mas isso é um assunto para a próxima aula, que na próxima aula a gente vai estar vendo sobre esse efeito do que acontece quando essas camadinhas aqui vão perdendo força e elas vão ficando mais fracas e essa incidência de raios ultravioletas vão entrando com mais intensidade dentro do nosso planeta, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula. Espero que vocês se cuidem, que vocês tomem cuidado, que vocês estudem, que olhem a apostila, que leiam com bastante cuidado, com bastante atenção, que façam as atividades da forma que deve ser feita e a gente se vê na próxima aula, ok?